E eu tô acompanhando aqui no celular a hora que a gente entra no YouTube. Tem alguma forma de fazer com que eu não fique invertida? Porque eu tô invertida. Talvez tu virando. Será que não? Porque aqui pra mim tá ok. Acho que até entramos agora já. Estamos entrando no Ok. YouTube. Bom, aqui diz pra mim que nós já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Então tá. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Nicolas? Tudo Tudo bem. ótimo. Tudo ótimo. Então, pessoal, estamos começando mais uma live, né? Hoje hoje eu tenho a Patrícia Machado, né, que aceitou esse convite hoje para nós estar nesse momento falando um pouco sobre o setor supermercadista, né, a tua área de atuação. Eu hoje representando a eFiscal. Então, a eFiscal é uma empresa do Grupo Estúdio que oferece serviços de revisão de custos, principalmente para pequenas e médias empresas, ofertando serviços de revisão tributária. E hoje aqui a gente está, então, reunido para falar um pouquinho sobre o setor supermercadista. Novamente, Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, acho que muitos aqui já me conhecem, né? Eu sou o head da eFiscal e, ao mesmo tempo, sou diretor do Grupo Estúdio, né? Poderia te apresentar um pouco, Patrícia, mas eu acho que tu, melhor do que eu, consegue explanar um pouquinho sobre o teu currículo, sobre a tua atuação, para os demais que estão aqui nos acompanhando te conhecerem um pouquinho. Tá certo. Boa noite a todos. Eu sou a Patrícia Machado, como o Nicolas acabou de mencionar. Eu sou supermercadista de coração, então a minha família tem supermercado já desde 98. Eu tinha 12 anos na época, então eu cresci aprendendo a trabalhar no supermercado, aprendendo o que é fornecedor, o que são produtos, como a gente trata com o cliente, preço de venda, enfim. Então, eu tenho aí ao longo da minha vida toda dentro de supermercados. Hoje, nós temos 5 lojas aqui em Porto Alegre. O nome da nossa empresa é Super Mago. Nós fundamos em 98. E em 2016, nós tivemos a oportunidade de lançar o nosso e-commerce. O nosso e-commerce se chama Mago Drive. E nós fomos os pioneiros no Rio Grande do Sul em ter o serviço de drive-thru e de delivery na plataforma online. Eu também sou presidente do Agas Jovem para esse biênio 2019-2020, inclusive estou terminando a minha gestão já. O Agas Jovem é um braço jovem da Associação Gaúcha de Supermercados. Nós temos mais de 160 jovens supermercadistas do estado do Rio Grande do Sul, onde a gente consegue fazer interações e aprendizado em grupo para todo o segmento supermercadista, com cursos, com palestras, visitas técnicas. Nós fazemos visitas em supermercados e indústrias, não só do Rio Grande do Sul, mas no âmbito nacional também. Bastante vivência, bastante experiência nesse segmento, né? Exatamente. Muita paixão, né, por supermercado. Alinhando o que nós fazemos e sendo a área que nós gostamos e tendo paixão que a gente faz, tudo fica mais fácil, né? A gente faz com prazer o que a gente gosta. Exatamente. Mas, um pouco enquanto a gente estava preparando, né, o que nós iríamos estar conversando agora, acho que naturalmente sempre é um ponto que vem no nosso atual momento, que é a situação que nós estamos vivenciando, própria pandemia, enfim, já saímos um pouco, já estamos voltando a operar, e nós falando agora sobre o segmento de supermercados, né, supermercadistas. E ele acabou sendo um segmento que teve um movimento contrário dos demais, né, nesse momento. E pegando esse gancho, né, e tu vivenciando isso no dia a dia, como é que foi esse ano e essa fase que nós passamos para o segmento de vocês? Nicolas, a gente tem bastante curvas aí, sabe, no nosso aprendizado para 2020. No primeiro momento, nós tivemos muita insegurança em termos de população como um todo, de não saber como vai ser, e a gente já tendo a experiência do que aconteceu, já estava acontecendo internacionalmente, né?
A gente até teve o caso lá do papel higiênico, das farinhas, e até eu tava assistindo agora semana passada que, se não me engano, na França já teve algo semelhante agora do segundo tempo agora do coronavírus, e já está faltando alguns tipos de produto de novo. Então, nós inicialmente era aquela insegurança de não saber o que ia acontecer, um pouco de desabastecimento, mas não por falta de matéria-prima naquele momento, mas por falta do giro de produtos, porque do dia para a noite ou da noite para o dia, o cliente resolveu fazer o abastecimento mensal, algo que desde a década de 90 não acontecia, dos clientes quererem fazer um abastecimento para o mês todo. Então, a indústria não estava preparada para isso, e, consequentemente, os supermercados também não. Que a gente vinha muito no crescimento de supermercado de pequeno porte, logo não tem-se muito estoque em loja, né, no imóvel. E passado esse susto, voltou o abastecimento como um todo, normalizou em algumas semanas, depois a gente teve fechamento de comércio de novo, redução, a gente teve um segundo momento ali em junho, principalmente aqui em Porto Alegre, onde a gente teve uma busca por abastecimento de maior tempo novamente. Nós tivemos, não diria sorte, mas a gente teve em 2016 uma visão muito clara do que estava sendo desenvolvido, e nós conseguimos lançar o nosso e-commerce em 2016, então agora para 2020, ninguém estava preparado para o que aconteceu, para o que está acontecendo, mas a gente já estava um passo à frente, tendo o e-commerce, podendo entregar na casa do cliente todos os itens que ele precisava. Nós já tínhamos há mais de um ano também a parceria com o iFood, que explodiu de vendas agora com supermercados também, diferentemente do Rappi. O Rappi eu até vi que, a gente fazendo uma comparação assim dos aplicativos, os dois cresceram muito, mas o iFood pôde compreender muito mais o universo supermercadista, porque eles têm uma parceria com o site Mercado, que tem conhecimento de mercado, e nós estávamos já dentro da plataforma do iFood, então para nós isso facilitou muito e incrementou muito as nossas vendas. O mercado como um todo, independente se tinha e-commerce ou não, teve um crescimento de vendas, porque os restaurantes fecharam, porque o cliente ficou impossibilitado de ir trabalhar, de fazer a sua alimentação na rua, logo passou a processar muito os seus alimentos em casa. Mas no varejo não foi somente o supermercado, né, Nicolas, que teve esse crescimento. A gente conversa muito com o pessoal de imóveis, onde as pessoas, por passar mais tempo dentro de casa, perceberam que precisava de um ajuste aqui, um ajuste ali. O home office também com necessidade de cadeiras confortáveis e ergométricas para que a gente pudesse fazer o trabalho em casa, não ficar sentado numa mesa de jantar, que ela é muito confortável, uma cadeira de jantar, ela é muito confortável durante uma horinha ali ela é confortável, sim, mas passar desse momento... Passar o dia todo fica difícil. Exato. Então, não só o supermercado, né, eu gostaria de lembrar, assim, às vezes... o pessoal fala, nossa, mas supermercado, né, para vocês não aconteceu nada. Não, a gente teve um aumento, assim, de vendas, mas a gente também precisou se adaptar muito com as regras sanitárias, do cuidado com o nosso pessoal, todo o investimento que a gente faz com a uniformização, com a higienização das lojas, com a higienização do nosso pessoal. Então, tem os dois lados, né? A gente não precisou fechar o nosso comércio, mas também a gente teve ali um aumento de despesas. E a gente está ainda no momento, Nicolas, em que o cliente diminuiu muito o consumo de produtos de maior valor agregado. Antes, para te ter uma ideia, nossas lojas tinham como terceiro subgrupo de maior vendas era o segmento de padaria. E a padaria é onde a gente tem uma maior margem de lucro, porque a gente processa o alimento. Sempre que processa seu alimento, a gente tem uma margem maior, e quando a gente não processa, né? Então a gente tem ali
uma margem mais reduzida até de combate, a gente não tem uma diferenciação do produto, né? Vamos supor, na minha loja tem um bolo de chocolate tal e eu vendo a cerveja tal. E no meu concorrente vai ter a mesma cerveja e não o mesmo bolo. Assim a gente tem o nosso diferencial. Então, esses produtos de maior valor agregado, o cliente passou a processar em casa. Assim, como tu deve ter visto muita receita de pudim nas redes sociais, muito bolo que não deu certo, bolo que deu certo. E então a gente passou a vender muita farinha, arroz, feijão, água, produtos que a gente não tem maior valor agregado. Então, a gente precisou voltar mais a nossa atenção para os nossos custos, para as nossas despesas, para a nossa rentabilidade em si, para que a gente não perdesse dinheiro, para que a gente pudesse tomar todo o cuidado, porque aquela margem que a gente estava tendo, ela diminuiu, né? Então, muitas vezes parece que a gente está vendendo bastante, mas no final da conta não está sendo rentável, né? Essas mudanças que teve, né, muitos setores tiveram que se readaptar, digamos assim, alguns tiveram que se reinventar, né, tu falou de alguns segmentos, assim, que tiveram uma crescente, né, teve, por exemplo, provedores de internet que naturalmente ofereciam esse serviço, mas do dia para a noite, home office, todo mundo conectado, então teve uma alta procura por esse tipo de serviço, farmácias, enfim, acho que teve bastante segmentos que evoluíram, alguns tiveram uma queda muito brusca, mas muitos tiveram que olhar para dentro do seu negócio, olhar para dentro do seu core e ver o que podia fazer de diferente, né? Tu trouxe alguns exemplos assim, e alguns podem ser momentâneos, né? Por essa fase de estarem os estabelecimentos fechados, em home office, em quarentena, alguns segmentos vão voltar à sua naturalidade. Mas na tua visão, assim, dentro do teu setor, o que tu acha que veio para ficar? Que antes talvez não tinha, se é que tem algo na tua visão, assim, mas que após a pandemia veio para ficar, não era tendência, agora é tendência, enfim. Tem alguma coisa assim que tu acha? Eu acredito, Nicolas, que todo o ambiente do varejo, ele internacionalmente, ele já vinha dando muitos sinais de mudanças. Mudança de tecnologia, mudanças e aprofundamento de propósito de empresa. Então, era algo que os empresários empurravam muito com a barriga, de investimento em tecnologia, digitalização, o omnichannel também, que era algo que parecia ser um futuro muito, muito distante, e algo de uma semana ele se tornou completamente imprescindível no dia a dia. Muitas empresas já estavam preparadas, essas alavancaram muito as suas vendas, e eu acredito que é algo que veio para ficar e para nos alertar, assim, poxa, já estava acontecendo, já tinha sinais de que a gente deveria segmentar o nosso investimento, repensar a estratégia, e algo que não estava sendo feito, porque que a gente vai mexer no time que está ganhando, né? Então, eu acho que questão tecnológica é algo que veio para ficar, por mais que volte-se a ter reuniões presenciais, mas hoje... Desculpa. Saúde. Obrigada. Hoje, as pessoas pensam duas vezes antes de fazer uma ponte aérea, vai ser realmente necessidade de fazer uma reunião presencial, ou se é imprescindível apenas para fechar um negócio ou para conhecer o centro de distribuição, e não necessariamente para apresentar uma proposta, né? Eu acredito que a questão do home office, mas é aquilo do omnichannel, né? Ele serve não só para produtos. Eu acredito que o mercado vai continuar tendo sempre a sua loja física, mas a gente teve um aumento muito grande de clientes que conheceram o online também.
Então, eu tenho os 2 canais de venda. Assim como a parte do serviço, também vai ter os 2 canais de comunicação e de apresentação desse serviço. Antes ele era, não sei um percentual, mas ele era muito alto presencial. E hoje ele ficou quase 100% online, mas aos poucos vai se perder isso também, porque tem o contato físico das pessoas, tem estar reunido numa sala, confraternizar, mas eu acredito que o que veio para ficar é esse equilíbrio de que a gente possa ter tanto eventos online, onde se aprenda muito, onde consiga se desenvolver muito bem a ferramenta, como a gente vai ter eventos presenciais, eu acredito que numa quantidade menor, e para o lado do varejo também, em onde a gente precisa ter os 2 canais, eu acho que já não é mais algo onde você pode escolher se vai estar no online ou não. Eu acredito que hoje é imprescindível para uma empresa que ela esteja também no online. Ela vai continuar Não no é mais um físico. diferencial, né? Não é mais Algum diferencial. tempo atrás era um diferencial. Eu acho que hoje é uma questão, não sei se sobrevivência é a palavra correta, mas é necessidade. Hoje Exato. tem que ter. Esse é um ponto que me chamou a atenção, né? No start da nossa conversa, tu trouxe que as tuas empresas foram as pioneiras no e-commerce do Rio Grande do Sul. Né? Eu acredito que tu tinha um público formado que acabava consumindo a partir dessa plataforma. E muitas pessoas acabam não sendo adeptas, né? É aquela questão de rotina, né? Aquela questão de cultura, ir no mercado, né? Ver o produto que tu está comprando. E depois que tu tem quase tu é obrigado a comprar, já que tu não pode sair de casa, grupos de riscos, tu tem que utilizar outras formas, acabam conhecendo outras ferramentas, outras plataformas. Tu já conseguiu mapear, assim, dentro do teu segmento, esse público, acredito eu que teve um aumento, eu acredito que sim, e se esse público ele vai se tornar um pouco mais fiel, você já tem alguma coisa mapeada, assim? É uma curiosidade que eu tenho. Nós já temos mais de 10, não, nós temos 12 mil clientes cadastrados já. Antes de iniciar a pandemia, a gente tinha 4 mil clientes cadastrados. Então, né, Triplicou. pensa o ganho, a crescente. O que a gente percebeu? A gente continua tendo frequência de compras quinzenais. Isso já era antes da pandemia. Durante a pandemia, acabou sendo a maior parte dos clientes acabou fazendo semanal, porque tinha que comprar tudo Roubar online. estoque. E também não estava saindo por medo, por insegurança. Então, hoje as pessoas já estão saindo de casa, estão adotando as medidas de segurança necessárias, mas aprenderam que, se elas vão passar um turno em casa, elas estão precisando do abastecimento de água, que é pesado, detergente, os refrescos em geral, refrigerante, cerveja, hortifruti, quem consome bastante, por incrível que pareça, os consumidores acabam confiando muito no nosso serviço de hortifruti. Na primeira vez que compra, tem um pouquinho de receio de pensar assim, será que realmente vai vir com qualidade a maçã, a banana que eu comprar? E depois da primeira vez que compra e que percebe que foi selecionado, que foi escolhido, o cliente passa a ter o hábito de comprar tudo que é pesado, principalmente no online. Então, a gente percebeu que esses clientes que a gente chama de clientes da pandemia, eles continuam fazendo a compra conosco. Eles já estão desde março ou desde abril e estão no seu pedido, chegando no seu pedido número 40 já, para te ter uma ideia. Então, é importante a valorização disso, que o cliente ele não precisa ser necessariamente 100% físico e nem 100% online. Ele precisa dos 2 canais, porque eventualmente ele vai querer ir no supermercado e ele escolher, assim como tu disseste agora, né? Ele quer pegar na mão o produto e ver, olha essa novidade, eu se sentir atraído por uma ponta de gôndola, pela troca da embalagem, degustação a gente não está fazendo em loja, mas demonstração de produto pode se fazer. Então,
E no online ele compra aquilo que ele já conhece ou algo que ele viu que está com preço bom que ele não conhece ainda, que ele poderia provar. Então, tem esses dois lados e a gente percebe sim que o cliente continua comprando online, tanto que as nossas vendas, claro, do online, claro que elas diminuíram já, desde aquele período ali, o período que mais a gente vendeu online foi abril e maio e junho, e a gente já percebe uma queda das vendas, mas a gente tem certeza que a gente nunca vai voltar para aquilo que a gente estava vendendo lá em janeiro ou lá em dezembro de 2019. Aquilo já é um passado muito, muito distante nosso e que a gente precisa sim voltar a atenção para os dois canais e fazer com que esses dois canais sejam cada vez mais conectados entre si, que o cliente possa comprar no online e que ele chegue em qualquer loja nossa, se ele quiser trocar, que ele possa fazer essa troca, né? Porque as empresas, porque está conectado. Num curto espaço de tempo, né? Parece que esses 6 meses, 8 meses, eles são um espaço de tempo muito mais, mas nesse período, umas mudanças significativas, né? Uma das coisas que eu acredito, né, e daqui a pouco tu consegue falar com mais propriedade do que eu, alguns, vamos chamar assim, métodos de higiene, se eu posso chamar assim, que não vou dizer que dentro do estabelecimento vocês tinham que ter uma série de normas e processos pelo tipo de serviço e produto que vocês manuseiam e oferecem. Mas acho que teve um incremento, sim, de processos de higienização que eu acredito que deve se manter a partir de agora. Né? Mesmo nós voltando à nossa vida normal, acho que tem métodos que a gente vai continuar utilizando um maior cuidado. Eu acho que isso também é uma das coisas que vieram para ficar, além do que a gente já comentou. Uhum. Eu tenho esperança, né, Nicolas? Eu não sei se a partir do momento que tiver vacina, que a população, na sua maioria, esteja vacinada, é algo bem incerto, assim, para mim. Eu tenho esperança que sim, que mantenha-se os métodos de higiene e de limpeza, não só dentro dos estabelecimentos comerciais, mas da população como um todo, das residências. A gente viu muitas pessoas adotando também os calçados para fora de casa, não entrar com os calçados, algo que a gente já vê muito no Canadá, se eu não me engano, na Coreia também tem. Os países orientais têm. Isso, tem muito cuidado com isso, mas é uma esperança, né? Isso eu espero, eu e as indústrias de higiene e limpeza também esperam, mas eu não sei se com o tempo não vai diminuindo, né? Só o tempo vai dizer agora, né? A gente vai ver o que a gente vai levar daqui para frente. Quanto a alguns processos, assim, também uma curiosidade, eu sei que a gente teve que... Eu sempre que eu tenho oportunidade de falar com empresários, nessa fase que nós passamos, muitos tiveram situações distintas dependendo do segmento que atuavam. Mas eu acredito que, independentemente do segmento, acho que todo o empresariado teve que voltar suas atenções para o seu core, para identificar o que poderia ter uma redução, né, onde é que poderia potencializar, porque, querendo ou não querendo, teve um primeiro momento assim que todo mundo ficou apavorado, teve um movimento, e aí aos poucos as coisas foram se encaixando e voltando ao normal. Dentro das tuas operações, assim, teve muitos impactos? Vocês chegaram a ter que mudar algumas questões que vocês já tinham, ou conseguiram, a partir dessas mudanças de público para e-commerce, conseguir conduzir as operações? A gente teve bastante adaptação, sim. Nós tínhamos reuniões diárias de adaptação. Era muito incerto, a gente não sabia o que seria o dia seguinte, se ia sair um decreto novo. Isso foi muito de município para município também. E eu lembro que a gente estava fazendo reuniões diárias para modificar os processos. Porque, pensa, a gente tinha uma quantidade X de entregas de pedido, agora falando bem de online mesmo. A gente tinha um número de X de entregas de pedido, a gente tinha uma equipe super reduzida. E a pessoa que fazia o atendimento ao cliente era uma colega que fazia outra atividade e, eventualmente, um cliente chamava para perguntar
alguma dúvida para finalizar a compra no nosso site, no MagoDrive. E do dia para a noite, a gente foi dormir com uma quantidade de pedidos, a gente acordou com já 4 vezes mais a quantidade de pedidos para entregar, sendo que eu tinha a minha mesma equipe, eu tinha uma pessoa para fazer atendimento que dividia aquela tarefa. E quando esses novos clientes nos localizaram, porque foram lá no Google procurar no supermercado online, eles imaginavam que eles estavam lidando com uma empresa super grande. E a nossa empresa é uma empresa de médio porte, nós temos 5 lojas, um e-commerce, então nós não temos uma super estrutura Uma de operação de né? escala, digamos assim, né? Isso, a gente não tinha escala e nem preparação para esse atendimento. Por mais preparação que nós tivéssemos dos processos, era uma demanda muito pequena. Então, a gente precisou reunir diariamente e criar novos processos para otimizar todo o tempo, porque a gente conseguia fazer entrega do mesmo dia. E nos dias mais críticos da pandemia, nós estamos fazendo agendamento para uma semana. Então, o cliente comprava hoje, terça, para ele receber na próxima segunda. Que loucura! Então, a gente teve também um outro tipo de análise de pensar assim, como que a gente vai vender o produto para entregar na segunda, se a gente separa o pedido só na segunda ou no domingo à noite para entregar, e hoje é recém-terça e eu estou disponibilizando ele no meu site, com o preço que eu tenho em estoque, para estar entregando na próxima semana. Então, a gente passou também por um período, a gente ficou com o site fechado 3 dias, porque a gente não tinha mais janela de atendimento. Os nossos funcionários começaram a ficar estressados, parecia que os nossos funcionários eram imunes ao Covid, sabe? Eles estavam trabalhando muito e outra parcela da população toda em casa, se precavendo, não saindo de casa, e o nosso funcionário lá trabalhando tanto, né? Então, em determinado momento, a gente parou para pensar assim, mas para que isso? Por que isso? Se a gente não tem condições, se a gente já está com muita demanda de pedido em espera, por que a gente vai continuar vendendo? Não, a gente precisa fechar o tempo necessário para reorganizar e voltar a atender e também dar essa folga para o nosso funcionário, porque ele já estava trabalhando além do que era do dia a dia normal, né? Então, nós fomos readaptando esse processo, nós continuamos readaptando. A gente identificou diversos gargalos que tínhamos, conseguimos corrigir aos poucos, modificando sempre. E agora a gente vem. Agora eu posso dizer que a gente já tem uma estrutura muito mais organizada. Questões de detalhes, assim, Nicolas, porque o supermercado ele tem um faturamento alto, mas ele tem uma margem de lucro muito baixa. Você deve conhecer isso, né? Isso não é choradeira de supermercadista, né? Isso é verídico. Então, a gente tem muito operacional, a gente tem muito custo operacional, muitos processos, e concorrência também, né? Concorrência. Que acaba a gente tendo que, enfim, que ter um planejamento para conseguir. Uma coisa é tu ter um oceano azul, que tu tem que ter um preço competitivo, uma concorrência com operação pesada, com uma margem pequena, enfim, tem todo um acompanhamento do teu negócio. E agora a gente vem num processo de realocação de colaboradores que estavam no online e agora estão sendo direcionados já para a loja física pela diminuição da demanda. Mas o aprendizado que a gente teve e o crescimento, naquele momento ele foi muito estressante, mas hoje a gente já vê ele com um lado muito positivo, que caso seja necessário a gente entrar naquele plano, naquela necessidade, a gente já sabe como fazer. Sim. A gente já sabe onde a gente precisa acionar para não ter os gargalos. Sim. Então, esse é um ganho imensurável, né? E não bateu um determinado momento um propósito, se assim podemos dizer, porque tu trouxe ali a experiência, né, que num determinado momento parecia que os teus colaboradores fossem imunes, e
Só que naquele momento, quando deu o pico, todo mundo acabou se isolando e acabando algumas situações tendo dificuldade. Eu não posso sair na rua para comprar, eu não tenho a disponibilidade. Todo mundo que fazia suas refeições fora, do dia para a noite começam a fazer em casa e trazendo o meu exemplo, né, nós ficamos fora o dia todo, quando raras vezes jantava em casa. Aí não, do dia para a noite fazia todas as refeições e tendo que ter acesso a locais para poder fazer a compra. Esse propósito de poder ajudar os outros, eu estou fazendo essa correlação dentro do nosso negócio, né? A E-Fiscal, ela já é uma empresa que já está há muitos anos no mercado e nesse momento de pandemia a gente acabou se posicionando do lado dos empresários, né? Porque quando deu aquele boom, as operações de muitos segmentos acabaram diminuindo e um dos serviços que nós oferecemos, o principal carro-chefe, que é a revisão tributária, a gente auxilia as empresas a identificar se elas tiveram um pagamento a maior, então um foco muito grande em redução de custos, tanto do passado como presente e futuro. Então a gente acabou auxiliando muitas empresas a ter um fluxo de caixa, ou ter um fôlego no seu fluxo de caixa, devido aos serviços que nós prestamos. Então a gente acabou intensificando, então logo que deu a pandemia, assim, nosso volume de trabalho aumentou, e aí com todas as incertezas, com a mesma situação que tu passou, nós também. Então nós tínhamos o hábito de trabalhar local, né, raro os profissionais que trabalhavam remoto. E do dia para a noite, viramos a chave, todos os colaboradores em home e desempenham suas atividades e como é que a gente vai mudar as formas de acompanhamento, como é que vai ser o planejamento, o nosso método de fazer projetos remotos. Então, a gente já tinha algumas características de fazer reuniões remotas, mas com algumas pessoas presenciais. Então, ou seja, nós tínhamos unidades nossas que iam nos clientes e a gente fazia uma conexão ponto a ponto. Do dia para a noite, não, uma conexão de 3 ou 4 pontos. Então, a gente teve que se readaptar. Mas aí ficou muito forte para nós o propósito de poder ajudar as empresas naquele momento a superar não só aquela crise momentânea, mas situações que poderiam se estender, até porque a gente não saberia o que estaria acontecendo. A gente tinha ideia, eu até achava que não seria tanto tempo, né? A gente acabou se estendendo, mas enfim, vocês também chegaram a ter essa visão, né? Como é que vocês podem ajudar os outros? A questão do propósito, que é sempre num momento de crise, um momento de decisões, quando as empresas têm o seu propósito bem desenhado, as decisões se tornam muito mais fáceis, né? Porque aquilo está desenhado para a gente. Então, até o próprio momento, ou assim, nosso propósito, Nicolas, da nossa empresa, é proporcionar aumento na qualidade de vida para os nossos públicos. Seja o nosso fornecedor, seja o nosso cliente, seja o nosso colaborador. Então, o cuidado com o nosso cliente, com o nosso colaborador, naquele momento em que a gente percebeu que a gente não ia dar conta de entregar e que a gente ia postergar mais ainda a entrega do cliente, por mais que ele estivesse escolhendo que ele ia receber daqui a 7 dias, a gente chegou num nível de estresse com as nossas equipes, onde, como a gente tem isso desenhado, proporcionar qualidade de vida, a gente precisou fechar o nosso e-commerce por 3 dias, porque a gente não estaria proporcionando qualidade de vida para ninguém, nem para o nosso cliente, nem para o nosso colaborador. Então, quando a gente tem esse propósito bem desenhado, as decisões são mais fáceis de ser tomadas. A gente não precisa analisar lá o que é a alma da empresa, se a gente já sabe o que é a alma da empresa. Os turnos de trabalho também que nós definimos, nós também fizemos uma divisão para que não ficasse extremamente pesado para um grupo e acabar se penalizando, né? Com relação aos clientes, a gente adotou diversas medidas de higienização. A gente teve muito auxílio também de vigilância sanitária. Muitas vezes as pessoas, os empresários acabam, não vou dizer sofrendo, mas tendo que
adaptar os seus comércios por alguma solicitação de algum vigilante, não necessariamente da vigilância, né? Mas eles foram muito bons em auxiliar os estabelecimentos comerciais a se adaptarem e a prevenir toda a forma de contaminação do Covid. E nós também conseguimos fazer a aliança para comunidades carentes, para fazer arrecadação de alimentos em loja. E a gente tem algumas comunidades próximas dentro de cada uma das nossas unidades. Nós temos parceria com o projeto AME, de Mulheres pela Equidade. Então, a gente arrecadou tanto alimentos na nossa loja, quanto a gente mesmo fez essa doação de cestas básicas para mães de família. Então, isso também é muito conectado conosco, muito pelas nossas funcionárias também. Nós temos diversas mulheres que são mães de família, que elas são separadas, elas sustentam 2, 3 filhos daquele salário, daquele dia a dia dentro da nossa empresa, sabe? Então, a partir do momento em que as empresas têm esse propósito para cumprir, todas as decisões são mais fáceis de ser tomadas, né? Para contribuir como um todo. Hoje as empresas, os clientes também buscam empresas que tenham um propósito com a sociedade, né? A gente vê exemplos no varejo brasileiro, a gente vê o caso da Reserva, a gente vê o caso da Magazine Luiza, o caso da Natura. São empresas que têm no seu propósito também o social, não apenas o comercial. Eles têm um objetivo em cuidar das outras pessoas. E eu acho que isso é outro ponto que veio para ficar, porque a população como um todo teve esse tempo para ficar em casa, a gente viu o crescimento das lives, o crescimento da informação chegando, embora seja muita informação, a gente não consegue consumir tudo, mas a internet cresceu de uma forma onde a gente consegue buscar exatamente aquilo que a gente precisa. A gente já consegue diferenciar, né? Não sei se tu concorda comigo, mas a gente já consegue buscar em canais segmentados o tipo de assunto que eu gostaria de consumir. Isso já está muito fácil de a gente encontrar na internet. Então, o acesso a esse material, e eu acho que nesses momentos conseguiu ficar muito claro assim o que a gente quer. Ficou bem segmentado e eu concordo contigo. Escolher a informação. Antes da informação, antes da pandemia, se a gente for analisar, chegava tudo muito misturado, os influenciadores, a gente não sabia muito bem o posicionamento deles, a segmentação, mas hoje ficou muito claro. Eu não sigo todos, eu não vou conseguir ver o conteúdo de todos, mas eu sei exatamente aqueles que eu quero assistir, então os públicos se tornaram mais fiéis. Exato. Isso eu concordo contigo, a gente conseguiu, logo que deu a pandemia, deu boom, agora é live, começou a ter vários tipos de conteúdos que até então tu não conseguia ter acesso. Então, para mim isso me chamou a atenção, assim, bom, é muito conteúdo, muitas vezes eu não sabia o que eu acompanhava. E naturalmente começou a ter isso, assim, o conteúdo direcionado. E aí isso nos proporcionou, pelo menos me proporcionou, a ter esse acompanhamento e ter a oportunidade de buscar exatamente o que eu queria acompanhar, aquele assunto específico, né? É bem isso que tu estás falando. São os propósitos. Quem já tinha os propósitos conseguiu cumprir eles e são os que permanecem. Aqueles que não sabem o que estão fazendo, para quem que estão servindo, ela acaba caindo vamos dizer aí, numa bolha, algo que não gera comunicação com o seu público, né? Porque ele não está segmentado. Não gera nem só engajamento, talvez é isso, né? Que a gente vem falando muito, né? Não gera esse engajamento. E de tudo que nós falamos, assim, né? O que tu acha, assim, que nós estamos praticamente acabando o ano, né? Já entrando em 2021, ainda em alguns momentos incertos, né? A gente não sabe o que vai acontecer, nós estamos à beira de uma eleição,
A Covid, para mim, ele é é quase uma sanfona, né? Que tem, aumenta os casos, diminui, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu, particularmente, não consigo, a gente tem algumas tendências, mas só ao tempo dirá. Mas dentro do teu segmento, assim, o que tu imagina aqui para 2021? Eu sei que parece um pouco redundante, né? Acabei de falar que a gente não imagina, mas qual que é o teu sentimento, assim, que veio para ficar, do que vai acontecer? Tu já tem alguma coisa mapeada, assim, nos teus planos para o próximo ano? Para 2021, é a gente continuar focando nossos esforços para a tecnologia dentro da empresa. Isso veio para ficar, sem sombras de dúvida. Digitalização, o omnichannel, tudo relacionado à experiência do cliente. A experiência do cliente, a gente sempre precisa voltar um pouquinho para a nossa raiz, para o core business, para a nossa essência, para a nossa identificação, o que a gente está fazendo, para quem que a gente está servindo, para onde estamos indo. Então, é o básico, mas é o que vai definir o norte das empresas e vai fazer com que elas consigam se desenvolver. Então, muito se falava, pouco se fazia. A gente chegou no momento em que precisa se fazer, é um caminho sem volta. E eu acredito que para 2021, as empresas precisam ter esse investimento, esse olhar, principalmente o varejo, esse olhar para a tecnologia e esse olhar para a essência. Então, o que nós estamos esperando para 2021? Concordo contigo. Eu acho que esse olhar mais voltado para o consumidor, assim, sempre foi importante. Mas a gente, nesse movimento, eu acredito, né, que teve há pouco nós falamos não de tendência, mas da gente encontrar o público-alvo, né, e de ter essa aproximação. Eu acho que tu manter o teu cliente, os teus colaboradores mais fidelizados, se essa é a expressão correta ou não, mas com um propósito muito claro, eu acho que é algo que vai facilitar em muito, né, tendo em vista que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas muito bem claro qual é o propósito e todo mundo sabendo, entendendo o porquê, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Porque é o que a gente não sabe o que vai acontecer, mas nós estaremos preparados para o que vier a acontecer. Exatamente. Tendo um propósito muito bem definido e tendo a tecnologia sendo desenvolvida. Exatamente, exatamente. A gente não sabe o que vai acontecer, mas nós estamos prontos, né? Exato. E eu acho que, independentemente se os casos aumentarem e a gente tiver mais algumas situações que façam que a gente tenha que ter uma diminuição nas atividades, a gente já teve a experiência. E acho que tu trouxe alguns exemplos, eu também trouxe alguns dentro dos nossos segmentos. O que a gente já passou, a gente já aprendeu e, naturalmente, se vier a ocorrer de novo, a gente já está mais preparado. Eu acho que também a gente já se ambientou, né? Tu tem algumas características específicas do teu segmento, como todos nós temos, né, dentro das nossas empresas também, né? Principalmente o trabalho em home office, acho que foi o nosso grande impacto, pelo que eu vi, assim, no que tu trouxe, esse boom do aumento do e-commerce, né? Então, acho que o aprendizado a gente já tem, e se tiver que ter novamente ações de retomada, digamos assim, dessas estruturas, a gente já está, pelo menos, sabendo como fazer. Não ser pego de surpresa, né? Talvez a gente não saiba, né, 100%, mas a gente já vai ter um bom aprendizado realizado ao longo desse ano, mantendo aquele norte e que com certeza nunca será perdido, não é? Mesmo Exato. a gente investindo na tecnologia, ela não será perdida. A gente investindo em conhecer o propósito e praticar o propósito da empresa também não será perdido, vindo algum bloqueio, algum decreto ou não, com certeza serão dois grandes ganhos para as empresas. Concordo plenamente.
Patrícia, a gente tinha mais ou menos combinado já de conversar aí por uns 30 minutos, já passamos bastante desse tempo, e se a gente continuar, a gente vai longe aqui, até porque, falando de assuntos, né, tu, dentro do teu segmento, e falando de algo que tu vivencia o dia a dia e gosta, e quando a gente aborda assuntos que é do nosso cotidiano e assuntos que nós gostamos, a gente fala com muita propriedade e com muito tempo, e aí a gente não vê o tempo passar e nós vamos longe. Mas eu queria te agradecer pelo convite, Patrícia. Poxa, obrigado por ter topado em participar comigo dessa conversa. Acho que foi uma conversa estritamente importante e bacana. Só tenho a agradecer. O convite fica aberto para próximas lives. Opa! Estamos aí, né? Para falar sobre varejo, supermercado, não precisa chamar 2 vezes que eu tô junto. Que bom, tá? Obrigado a toda quem está nos acompanhando. Nos próximos dias, nos encontramos novamente, tá? Obrigado a todos. Patrícia, obrigado. Obrigada, Nicolas. Até mais. Até. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.